Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos retornando após esse período de pausa, né, pessoal, para fazer correção das atividades, para finalizar também o processo e entregar as notas para a coordenação. Vamos dar continuidade no nosso componente de arte, né, pessoal? Professor Alan, para quem não me conhece. Então vamos lá. Agora a gente vai para nossa segunda avaliação, né, pessoal? A gente já fez a primeira. Como eu sempre gosto de iniciar explicando como é que vai se proceder, né? A divisão das médias. No primeiro bimestre foram 4 atividades, né? Agora no segundo vão ser 2. Vão ser 2 atividades. Sendo que a primeira atividade, pessoal, ela vai valer 6 pontos. E a segunda atividade vai valer 4, tá? Vocês podem chegar com um total de 10 pontos. Aí é só vir aqui na escola, buscar o material. Não esqueçam de preencher tudinho direitinho. O turno, o nome completo também, preenche ele completinho para facilitar na hora de a gente lançar a média e lançar a média para você, tá? Então vamos que vamos. O pessoal sempre gosta de começar as avaliações explicando como é que se procede ela, né? A gente vai para a nossa segunda avaliação, sendo que agora, pessoal, não são mais 4 atividades, são apenas 2, tá? Apenas 2 atividades. Cada uma delas vale 5 pontos. Você pode tirar até 10 pontos, tá? Somando as duas, você pode ter um total máximo até de 10 pontos. E eu vou tentar ser o mais breve possível para consumir o menos de internet de vocês. A outra coisa também, a atividade ela vai ser online, pessoal, não vai ser mais impressa. Eu vou disponibilizar um link aqui no grupo. Vocês vão clicar neles e vão clicar no link e vão acessar ele. Esse link ele vai te direcionar para uma atividade, no caso a primeira das duas, né? Lá vai ter o texto e imagens, você vai fazer a leitura dos dois, né? E conforme a atividade você vai responder o que aprendeu com a explicação e com o texto. O conteúdo de hoje a gente vai falar sobre Renascimento. Bora lá começar? O movimento artístico que chamamos de Renascimento nasceu na Itália, em Florença. Nas primeiras décadas do século XV, nos finais de 1400, tinha se espalhado por toda a Itália. Na primeira metade do século seguinte, quando Roma se sobrepunha a Florença como a principal centro artístico, tinha alcançado os resultados mais clássicos. O Renascimento, pessoal, ele surge e ganha força na Itália. Na verdade, isso aqui já é quando ele está com força, por esse período aqui, nos finais de 1400. Há indícios que em 1300 ele já começa, tá? Então foram 300 anos, se eu não me falha a memória, de renascimento, tá? E esse aqui, pessoal, foi um dos primeiros rompimentos que aconteceram ao longo da história. Lembra lá das nossas primeiras aulas que a gente sempre falou de rompimento? Esse aqui é um dos rompimentos, pessoal. Antes desse movimento aqui, o que tinha era a Idade Média. Vocês sabem o que é a Idade Média, né? O pessoal chama muito de Idade das Trevas. Foi um período conturbado da humanidade, pessoal, mas não foi só conturbação. Teve muitas coisas boas também que a igreja propôs para a humanidade. Só que, infelizmente, ela controlava tudo. E qual é o erro? É esse controle, pessoal. Esse controle, pessoal, ele vai chegar um tempo que ele começa a ser combatido através de questionamentos, né? As pessoas elas começam a questionar isso. E isso vai crescendo, vai ganhando força, vai ganhando corpo, até chegar a um determinado ponto que não tem mais como, né? E graças a essa força que o movimento ganhou, houve um intenso avanço, tanto na parte artística, quanto na parte científica, na parte filosófica também. Houve um estruturamento do pensamento crítico nesse período. Lembrando aqui, pessoal, também, a gente cita a igreja não como questão de fé e nem como religiosidade. Aqui a gente está citando a igreja mais como algo
cita a igreja como fatos, que na realidade isso são fatos que aconteceram na história e que a gente precisa conversar sobre eles até para saber, né? E daí você faz o seu posicionamento, que isso é seu também, pessoal. Isso aí é de cada um vai fazer a sua análise também. Uns vão ser contra, outros vão ser a favor, isso é natural. E isso é pensamento individual. A gente tem que ter esse pensamento, tá? Parte daí, desse princípio, esse pensamento, que antigamente não tinha isso. E outras coisas também vêm acontecendo por trás, pessoal. Esse período também, pessoal, está começando a dar início do processo de industrialização. E isso também inflama muito essa situação aí. Outras classes também estão se formando. Essas classes que estão se formando também, elas são de extrema importância para esse pensamento e para essa liberdade. Fora também que o movimento protestantismo começa a acontecer também nesse momento também. Ele é importante para esse rompimento também, pessoal. Todos esses fatos, eles são primordiais para que o Renascimento avance. Nessa mesma época começou a difundir pelo resto da Europa, iniciando uma completa revolução artística, cujos efeitos perdurariam com constantes acontecimentos durante séculos, até quase limiar da nossa época. Esse movimento, embora bastante complexo e variado internamente, estabeleceu princípios, métodos e, sobretudo, formas originais e típicas mais comuns. Tais formas provêm de duas principais fontes: a reutilização, após um intervalo de quase um milênio, das formas características da arte clássica e da arte grega e arte romana, e a aplicação de uma nova descoberta técnica, a perspectiva, conjunto de regras matemáticas e de desenho que permitem reproduzir sobre uma folha de papel ou sobre qualquer superfície plana o aspecto real dos objetos. Aqui, pessoal, a gente já começa a ter essa revolução artística, que perdurou bastante, viu? E na realidade ela existe até hoje, porque, lembra aí, eles são referências. E referência, pessoal, a gente estuda, a gente vai para lá, vai ler tanto a imagem quanto as escrituras para se aprofundar sobre o tema. Eu não digo também nem só sobre a arte, eu digo sobre a filosofia também, sobre as questões matemáticas também. As ciências, pessoal, nesse momento ela ganha muita força também. E o que acontece também, pessoal? Vem a perseguição. Nesse momento também a igreja ela começa a perseguir essa galera também. Não foi só os artistas que foram perseguidos, os cientistas, os filósofos, até porque também vocês têm que entender também a questão do interesse. Tudo tem um interesse, pessoal. Nesse momento, a igreja ela começa a perceber que ela já não era mais tão influente no meio social, graças a esses movimentos que foram acontecendo e esses questionamentos que foram sendo feitos por essas pessoas, tanto na arte, quanto nas ciências, quanto na filosofia, e foram acontecendo. E outra coisa também, a questão aqui do desenho em si foi a mudança que foi sentida. Isso aqui já é a primeira mudança que acontece. Qual é essa mudança? É essa aqui, ó, a perspectiva, pessoal. Isso aqui dá a impressão de realismo à imagem. Isso aqui é uma obra, né, pessoal, de Da Vinci. É a Santa Ceia, isso aqui, tá, pessoal? A obra. O que é que eu quero que vocês vejam? A perspectiva, pessoal. Perspectiva é isso aqui, ó. Opa, peraí. Isso aqui dá o efeito de profundidade. Pode ver, ó. Ele dá o direcionamento que tá lá para trás, isso aqui, ó. Isso aqui tem todo esse espaço aqui atrás. E a obra, né, pessoal? Santa Ceia, isso aqui é uma obra extremamente importante para a história, para a arte, para a humanidade, tá? Continuando. Além de reviver a antiga cultura greco-romana, ocorreram nesse período muitos progressos e incontestáveis realizações no campo das artes, da literatura e das ciências, que superaram a herança clássica. O ideal do humanismo foi, sem dúvida, o motel desse progresso e tornou-se o próprio espírito do Renascimento. Trata-se de uma volta deliberada que propunha a ressurreição consciente do Renascimento, do passado, considerando agora fonte de inspiração e modelo de civilização.
No sentido amplo, esse ideal pode ser entendido como valorização do homem e humanismo e da natureza, em oposição ao divino e ao sobrenatural, conceitos que haviam impregnado a cultura da Idade Média. A igreja, pessoal, ela conseguiu difundir esse pensamento do sobrenatural, do divino, né? E aqui a gente consegue fazer esse rompimento, que nada mais, nada menos do que foi isso que aconteceu. É o primeiro rompimento que acontece, é essa oposição ao divino e ao sobrenatural, e a valorização do homem-humanismo. Aqui a gente começou a ter o pensamento racional. Esse pensamento racional, eles foram discutidos muito nessa parte das ciências, da literatura, né? E das ciências. Filósofos conversavam muito sobre isso, bastante. Até por isso o resgate, pessoal, desse modelo de civilização. Porque até então era o modelo que as novas classes que estavam aparecendo nesse período precisavam para tornar, para dar essa repaginada no meio social, né? Mas lembrando, pessoal, isso não foi fácil. Até por conta disso foram 300 anos aí. Então não foi um processo que foi do dia para a noite, tá? Olha só, uma obra aqui representando essas reuniões, né? Ó, a perspectiva aqui de novo, pessoal. Pode ver, ó, o efeito aqui de perspectiva. Profundidade, né? Ó. Aí aqui eles estão dialogando, conversando, questionando. Isso aqui é uma representação. Que na realidade também, isso não acontecia só assim em grandes templos, né? Lembra lá que teve muita perseguição, teve muita morte também. Teve alguns pensadores e alguns cientistas que descobriram algo, mas eles tiveram que renegar a sua descoberta para poder preservar a sua vida. Senão eles iam morrer, pessoal. Vamos falar um pouquinho aqui sobre as características gerais. A racionalidade, a dignidade do ser, o rigor científico, o ideal humanista e a reutilização da arte greco-romana. Esses aqui são alguns pontos, pessoal, que o Renascimento trouxe para a humanidade. E o rompimento, né? Porque houve um rompimento com a Idade Média também. A partir do momento que eles fazem esse primeiro rompimento, a gente começa a um outro processo de socialização. Começa a aparecer as novas classes sociais, começa a aparecer outras fontes de renda também que não tinham na época. Os pintores também já não dependiam só da igreja também. E já tinham outras pessoas financiando eles também, não só os pintores, né? As outras áreas também, igual as ciências, igual a filosofia. E com isso a gente foi ganhando formas. Com a expansão marítima, com a exploração dos novos continentes e a pesquisa científica proclamavam a confiança no homem. E, ao mesmo tempo, a reforma protestante diminuía o domínio da igreja. O resultado foi que o estudo de Deus como ser supremo foi substituído pelo estudo do ser humano, inclusive com o estudo da anatomia. Desde retratos detalhistas como a intensidade emocional e a iluminação surreal, a arte foi um meio de explorar todas as facetas da vida na Terra. Pessoal, faltou o finalzinho aqui. Então, o processo foi esse, pessoal. E através disso, esse estudo aqui ele é muito importante também para a questão do rigor científico, né? E a questão que a gente fala de quando você vai discutir algo com a pessoa, você ter embasamento. Aqui, para eles fazerem essa discussão, eles foram e fizeram o estudo da anatomia, estudo dos retratos detalhados também, e a questão filosófica também, e a emoção ela começa a ganhar sentido. E o homem, ele começa a ganhar sentido também, graças ao individualismo também. Começa a aparecer o pensamento individualista também, que ele é importante nesse processo. Que nessa época, o pensamento que existia era coletivista. Por que coletivista? Porque o que a igreja falava, no caso, usando o estudo de Deus como ser supremo, era o que prevalecia. E com essas falas, ela fazia tanto o bem, como também fazia o mal, né? Sendo bem resumido, bem curto e grosso, né?
Porque também, pessoal, não foi um período também altamente tenebroso. Teve coisas boas também. E isso também a gente não está ligando a questão religiosa e nem questão de fé. Elimina isso aí, que porque não tem nada a ver isso. Isso é outra coisa totalmente diferente. Sobre o Renascimento, aqui, ó, a retomada do classicismo aqui, né, dos valores clássicos da Grécia, mas com a diferença que já entrava essa questão da reflexão, que aqui ele já trazia essa parte também para isso. Houve a valorização também do homem e do ter, pessoal. Aqui o homem ele podia ter prazer e ter bens materiais e poder possuir bens materiais também, tá? E isso veio também, pessoal, graças à reforma protestantista. Essa reforma ela vem para balizar isso aqui também, tá? O racionalismo também, que é o estudo da filosofia, isso aqui também, que entra a razão humana e observar e experimentar. O antropocentrismo também. É aqui que muda a questão também. A gente já não tem mais o mundo como o centro do universo. No caso, já vira o homem o centro. O homem ele se torna o centro do universo. Mas esse centro do universo, pessoal, ele vai trazer novos estudos também. Que é aqui também que a gente começa a ver também a questão de que a Terra ela é redonda. A outra situação também de que ela gira em torno do Sol. Entra tudo nessa situação aqui, tá? O otimismo e o individualismo. Aqui é acreditar no progresso. E além do progresso também, o individualismo ele vem para você ter esse pensamento racional, né? O racionalismo. Aí vem também o naturalismo também, que é a aproximação entre a natureza e o homem. E a observação dela. Olhar do homem, não o olhar divino. Aqui já é o homem que vai olhar a natureza, fazer estudos sobre ela, tanto da parte acadêmica quanto a parte científica também. E agora a gente vai falar sobre a nossa primeira atividade do segundo bimestre. Vamos lá? E aqui, pessoal, a nossa primeira atividade do segundo bimestre de artes, tá? Volto a pedir, por gentileza, que vocês preencham o nome completo de vocês, preencham a turma, o turno também, tá? Tudo preenchidinho, bem legal. Aí vocês vão fazer o que se pede. No caso aqui tem as instruções também, né? Que é interessante ler. Vocês vão fazer a leitura do texto, a compreensão. E a partir da compreensão do texto, vocês vão responder as questões. São 5 questões, tá? Todas objetivas, pessoal. Esse aqui não tem nenhum textinho. Você só vai marcar. A primeira, você vai marcar a alternativa correta. A primeira questão, vale 1 ponto. A segunda questão, você marca V para verdadeiro e F para falso. Só fazer a leitura aqui, a leitura do texto e ir respondendo. A terceira questão, você vai marcar a alternativa correta também. Só uma questão, tá, pessoal? A quarta questão, você vai fazer a leitura. Aqui a pergunta. Você vai observar as imagens e fazer a numeração. Vai colocar o número 1 para uma dessas 2 imagens e o número 2 para uma dessas 2 imagens. Vai fazer a relação. Essa é a quarta questão, tá? Ela vale 1 ponto também. A VOF também. A VOF, não, é essa aqui, pessoal. É a VOF. Ela vale 2 pontos, tá? A terceira vale 1, a quarta vale 1 ponto e a quinta vale 1 ponto também. A quinta você vai preencher as lacunas aqui. No caso está aqui embaixo, você só vai marcar a alternativa que preenche com o que se pede aqui, tá? Você vai ler, vai achar aqui no texto onde é que ela tá, para saber qual é a palavrinha, para encaixar. Aí você vai fazer a sequência, que são 3, né? E são 3 palavras. Aí uma de cada um é uma dessas aqui, ó. No caso aqui é a primeira, aí você vai achar na primeira. A segunda é a segunda aqui. E a terceira é a terceira aqui. Lembrando que vai estar as 3 certinho, alinhada com os 3 textos, tá? Aí você marca, é só uma, marcou, 1 pontinho. Aí qualquer dúvida, qualquer sugestão, eu tô aqui pelo WhatsApp, tá? Tô no grupo também, vocês podem enviar mensagem. Pode enviar mensagem no privado também, sem problema nenhum, que eu posso estar tirando a dúvida de vocês, tá, pessoal? Fiquem com Deus e vamos estudar.